Questão 42 do capítulo 12. Quatro massas idênticas, de 8 kg cada, são colocadas nos cantos de um quadrado cujo lado mede 2 metros. Qual é a força gravitacional resultante, módulo, direção e sentido, sobre uma das massas em virtude das outras três? Eu já esquematizei isso aqui e escolhi essa massa para sentir a força devido à presença das outras três. E eu fiz esses rótulos aqui. Essa vai ser a massa 1, 2, 3 e 4, que vão produzir a força 2, 3 e 4 em 1. A força que 1 vai experienciar é esse vetor aqui. Esse daqui é a força que 1 faz em 2. Elas agem mutuamente. Os dados dessa questão. Massa 8 kg cada e a distância do lado do quadrado 2 metros. Então, eu também adotei esse referencial, o referencial mais comum, determinar os módulos. Então, primeiro para F4. F4 é a força devido à presença dessa massa aqui. Como é um que está experienciando, é uma força que age na direção da reta que passa pelo centro de massa dos dois corpos e o sentido é de atração entre eles. Mas eu vou tratar vetorialmente disso depois, preocupar agora com o módulo. Então, F4 é igual a constante, gravitação universal, vezes a massa, vezes a outra massa, dividido pela distância ao quadrado. Como aqui eles estão nos vértices desse quadrado e o quadrado tem lado 2, a distância é 2. E tudo aqui está no Sistema Internacional de Unidades. Portanto, vai resultar em Newton, também no Sistema Internacional de Unidades. Desenvolvendo isso aqui, eu fico com 1,07 vezes 10 elevado a menos 9. Esse é o módulo de F4. Mas aqui também eu já calculei o módulo de F2, porque é tudo igual em módulo. A distância é igual e as massas são iguais e a constante é constante. Portanto, F2 igual a F4. E F2 eu só repito aqui. Claro, aqui F2 é essa massa. Então eu tenho que acompanhar o rótulo que eu dei. Agora aqui, para a massa 3, a distância é maior. A distância é a diagonal do quadrado. Então eu calculo com a constante, vezes uma massa, vezes outra massa. E aqui a distância é a hipotenusa desse triângulo. Então eu usei o teorema de Pitágoras. A raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso tudo ao quadrado. Desenvolvendo, eu fico com 5,3 vezes 10 elevado a menos 10. Aqui eu já até fiz a representação da força F3 menor do que a F4 e F2, e F4 e F2 de mesmo módulo, porque ele está mais distante, e realmente dá menor. Agora que eu já tenho os módulos de cada uma dessas forças, o que eu quero é a força resultante. Então vou obter cada força vetorialmente, porque fica fácil somar quando já tem os componentes, e obter a força resultante. Então, para expressar vetorialmente F4, eu preciso, além do módulo, da orientação espacial. Então, F4, eu sei que está na direção do eixo X, então vai ser o vetor X, só que está contra o sentido de crescimento do eixo. Então, vai ser menos vetor de X, porque F4 é essa força, apontando aqui para a esquerda, que é a força que é a força sobre uma das massas em virtude dessa outra. Então a força é de atração. Portanto, F4 é igual a menos o vetor de x. E aqui está o módulo. O menos é para fazer com que fique coerente com o referencial que eu escolhi. Da mesma forma, F2 é essa força aqui, não é essa outra. F2, que é a força em 1. É no vetor de y, mas é contra o crescimento. Então, menos y. Contra o sentido de crescimento do vetor do eixo y. Então, aqui está representado vetorialmente F2. E F4 não tem componente em y, F2 não tem componente em x. Agora eu vou tratar de F3. Eu já tenho um módulo aqui. E F3 é essa. Então, como ela está exatamente na diagonal desse quadrado, esse ângulo é 45 graus. Então eu tenho que projetar F3 em y e em x. E eu vou fazer isso aqui agora. Também tenho que me atentar de que ambos vão ser negativos.
contra o sentido de crescimento do eixo Y, contra o sentido de crescimento do eixo X, cada componente. Então, o módulo está aqui, 5,3 vezes 10 elevado a menos 10. Então, 5,3 vezes 10 elevado a menos 10, vezes o seno de 45 graus. E aqui tem o menos versor de x, que isso é para dar o sentido. E o seno de 45 graus é a projeção. Então, eu medi aqui, então no eixo x vai ser o seno. No eixo y vai ser o cosseno. Da mesma forma, menos versor de y, aqui o módulo e o cosseno de 45 graus. Fazendo esse produto aqui, eu fico com menos 3,7 vezes 10 elevado a menos 10 newtons no versor de x, e aqui também menos o mesmo módulo no versor de y. É o mesmo módulo porque é tudo simétrico. Então, aqui é um 2 e 2, está nessa direção. Então agora eu já tenho F4, F3 e F2, vetorialmente fica muito fácil fazer a soma. Então a força resultante vai ser F2 mais F3 mais F4. Se eu somar tudo aqui em x, F2 não contribui, porque não tem projeção em x. Então F4 vai ser menos essa parte, menos essa outra parte aqui de F3. Tá aqui. Newtons na direção de x. Mais, agora em y. F4 não contribui. F2 menos essa aqui. Então, menos 1,07 menos 3,7. Mas aqui a potência de 10 está diferente. Então vou fazer um ajuste aqui de 3,7. Vou escrever 0,37 para ficar na mesma potência e eu poder somar diretamente. Então essa soma dá menos 1,44 vezes 10 elevado a menos 9 newtons, tanto em x quanto em y, e os dois negativos. Isso se dá porque quando eu somo essa força com essa vetorialmente, eu vejo que já fica nessa direção, somado com mais o F3 também vai continuar nessa direção. Então a projeção vai ser igual em x e em y, e ambas negativas. Então agora eu já tenho uma força resultante. Mas o que eu quero é módulo, direção e sentido. Então primeiro vou calcular o módulo. É a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Desenvolvendo isso, eu encontro 2,03 vezes 10 elevado a menos 9 newtons. Agora que eu já tenho o módulo, vou procurar a direção. A direção é essa daqui. É uma direção que faz 225 graus no ciclo trigonométrico. Então, começando a contar daqui, o sentido convencional. Quando chega no 180, tem mais 45 ainda, que é essa direção aqui. Ou eu também poderia usar o outro ângulo só de 45 graus e falar que é 45, porque a direção é só a reta. Agora que eu vou definir o sentido. Então, no plano cartesiano eu tenho o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Sentido é do primeiro quadrante para o terceiro quadrante. Esse sentido aqui, apontando para cá. E assim, eu calculei a força resultante, entreguei o módulo, a direção e o sentido. Isso completa a questão.